Fala sardinhada, beleza? Como que vocês estão? Tranquilo? Fazendo mais um vídeo pro canal. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o VGIP, né? O fundo de IPCA da Valora. É um fundo que tem umas características que eu acho bem legal e a gente vai comentar um pouquinho dele. Lembrando que não é nenhuma recomendação de compra nem de venda desse ativo, vocês são responsáveis pelo que fazem, beleza? O objetivo do vídeo é educacional, onde eu pego um conteúdo que é público, os dados do relatório gerencial, e eu comento aqui numa visão de cotista, uma visão de consumidor do produto. Eu sou cotista, beleza? Aproveitando, ajuda o canal do Sardinha aí, pessoal. O pessoal tá assistindo o vídeo e 90% não são inscritos. Dá uma forcinha, se inscreve, curte, compartilha aí o vídeo. Deixa qualquer comentário aí, escreve qualquer coisa e manda, só pra dar uma fortalecida. Vamos crescer um pouquinho esse canal e motivar a fazer conteúdo diferenciado. Se tiver alguma sugestão, manda aí também pra mim, beleza? Vamos então pro vídeo. Falando então rapidamente do VGIP, quem acompanha o canal sabe que no mês passado a minha posição dele era 3.9, agora tá 3.7. Aumentou um pouquinho, não por eu ter aportado nele, mas por outras posições terem caído mais. Então ele acabou ganhando aí percentual, né? E dentro da parte de segmento ele está na parte do recebível, que é 55,66 atualmente na minha carteira. Falando um pouquinho de indicadores, né? Opa, vamos dar um zoom aqui. O VP por cota ele caiu de 90,44 para 90,34. Aqui eu já sinalizei como vermelhinho, porque ele vem caindo aí consideravelmente já tem um bom tempo. E quero muito começar a ver retomadas aí desse indicador. Então eu deixo destacado aí pra gente acompanhando mais de perto, beleza? P sobre VP 0,94 caiu para 0,93. Aqui para quem é cotista e quer aportar mais ou quer entrar no fundo, é melhor, né? Quanto menor esse indicador é melhor, tá com mais desconto. Dividendo mensal 0,9602, 0,9603. Ficou basicamente no mesmo patamar. O caixa dele de 2,51 para 2,19, então tá com caixa ok aí na minha visão. A base de cotistas, 86.035, foi para 86.300, subiu bem pouquinho aí, 300 cotistas no período, bem tímida a subida, mas pelo menos subiu, né? Melhor do que cair. Resultado mensal de 7.200.000 para 9.200, são 2 milhões de aumento no resultado, é um aumento sim, considerável, né, no resultado do fundo mensal. As despesas, o mês passado eu até comentei sobre isso, né? A despesa absurda ali de 34% do valor da receita no período. O fundo não comentou absolutamente nada no relatório, né? Esse mês já caiu para 15%. O do mês passado, como eu citei, tudo indica que é taxa de performance. É absurdo mesmo aí o valor. Nesse mês está em 15%, o que eu também julgo como alto, né? Se comparado esse fundo com os pares dele, a taxa está bem alta, né? E infelizmente é padrão da maior parte aí dos times de gestão dos fundos imobiliários não detalhar as despesas, né? Colocam lá despesas gerais, despesas mensais, despesas secundárias, e a gente não sabe o que está ali dentro. Então é aquele apelo de sempre para ter um detalhamento a mais. Com relação à despesa, eu suspeito que infelizmente não tem detalhamento, então eu uso o valor que eu tenho. Mas como o fundo tem um pouquinho de alavancagem, ele está com 6% de alavancagem, 6,36%, então isso também gera despesa financeira que aumenta o número de cima. Então, provavelmente, uma parte dessa despesa de 15% e até a do mês anterior de 34%, 35% é despesa financeira aí dentro, tá? Mas o fundo não separa para a gente ter a visão certa. Concentração. Aqui ele não é concentrado, apesar que eu coloquei em amarelinho ali porque ele tem uma parcela que quase passa de 15%, que é na Tecnisa, né? Então eu fico um pouquinho de olho para isso aí não passar de 15% e começar a ficar um pouco preocupante, né? Ah, Sardinha, mas Tecnisa é um bom devedor, né? Vou falar o que eu sempre falo e vou ser repetitivo sim, né? Americanas até ontem era uma boa devedora, né? E hoje causou um pânico aí de confiança de crédito no mercado. Então, sem concentrações aí, por favor. Taxa média é IPCA, né? 7,91 subiu levemente para 7,92, uma subida bem tímida aí, bem levinha. E FIIs com VGIP no portfólio 25 foi para 26, né? Teve aumento de 1 e é um número até considerável, então um número bom, mostra que a indústria no geral, até dos próprios gestores de FII, confiam aí no trabalho da Valora nesse fundo, ou acham que esse fundo pode estar num momento de oportunidade, né? Então é bastante fundo aqui investindo nele, beleza? Já indo para a parte de retorno, né? Essa tela que eu passei a colocar nos vídeos é um cálculo feito com base estatística, com dados passados, não necessariamente refletindo corretamente o que vem pela frente. Esse fundo aqui, o valor de mercado dele está 84,07, o VP dele por cota 90,34,
E aí, quando eu pego os últimos 12 meses de provento dele, de rendimento, né, eu chego numa média de 1,02, uma moda de 45 centavos e uma mediana de R$1. Né. Quando eu aplico isso sobre o valor da cota de hoje, que é 84,07, o que significa isso? Que quem estiver comprando o fundo hoje, nesse preço, está obtendo, em tese, né, se o fundo repetir o que ele fez no passado, o seguinte retorno sobre a média. Se ele repetir a mesma média, 1,21 mensal, 14,56 anualizado. Se ele repetir a mesma moda, que foi um valor baixo ali, foi o período de deflação, né, 0,54 mensal, 6,42 anualizado. E a mediana, 1,19 mensal, 14,27 anualizado. E fora esse retorno mensal e anualizado aqui, que é retorno dos proventos, o fundo também tem um potencial de upside aí da cotação de 7,46. O que significa isso? Se ele voltar ao valor patrimonial dele, né, é uma valorização aqui de 7,46. Né? Então esses são os retornos para quem está comprando hoje. Né? Óbvio que não é garantia, é só se o fundo repetir os mesmos dados que ele teve em 2022. E aí a gente vai falar um pouquinho rapidamente do relatório gerencial de janeiro de 2023. Então, falando aí do relatório gerencial, mês de janeiro, né, o fundo encerrou o mês de janeiro de 2023 com a totalidade do seu PL alocado em CRI. Né, isso é muito bom. É uma primeira particularidade dele. Ele não fica comprando outros fundos imobiliários, ele investe tudo em CRI. Né, não tem um fundo imobiliário na carteira, isso é muito bom. Distribuído em 47 diferentes operações, estão bem diversificado, num total investido de 1,97 milhões. Né? Aqui é bilhões, 1 bilhão de reais aqui investido, um valor considerável, um fundo mediano para grande. Né? Os demais recursos estavam investidos em instrumentos de caixa. Ao longo do mês de janeiro, o fundo adquiriu um total de 4,1 milhões. Aqui ele fala quais foram as operações, mas é tudo operação que ele já tinha, então acho que por isso que ele não coloca nem as taxas aqui. Né? Seria melhor se ele colocasse as taxas, pelo menos para facilitar a nossa visão, e não ter que descer lá para baixo, olhar operação por operação e ver quais são as taxas. Né? Ele fala da distribuição do período, que foi 80 centavos por cota, que isso é equivalente a uma distribuição, uma rentabilidade líquida de IPCA mais 5,6 ao ano. Aqui ele trata como IPCA mais tanto, aqui também IPCA mais 7. Por quê? Porque a taxa de performance dele é 20% sobre que exceder IPCA mais a média do yield anual do IMAB, né, no semestre civil anterior. Então, assim, bem confusa até essa taxa de performance dele, e como deu para ver no mês anterior, come aparentemente um bom valor aí do cotista essa taxa. Né. Já aproveitando que estamos falando de taxa, a taxa de gestão é 1%, a ADM gestão, e a de escrituração 0,5%. Né. Então ele tem um total de taxas aí de 1,05%, mais a de performance. Né. Um pouquinho puxado aqui as taxas. Evolução do patrimônio líquido. Aqui ele fala que caiu um pouquinho o VP do fundo, que essa variação de 10 centavos negativa que teve é por causa da marcação mercado da carteira de CRI. Né? Então continua aí marcação mercado prejudicando o VP dos fundos. Né? Em relação à qualidade creditícia da carteira, todos os CRIs estão adimplentes e, com base no trabalho de monitoramento, estão aí saudáveis. A carteira está saudável na opinião da gestão. Descendo para a DRE do fundo, então aqui é onde eu falo, ele não detalha as despesas, ele coloca o totalzão aqui, não tem como a gente saber o que é operacional, o que é financeiro, o que é o que. Né? O fundo distribuiu um pouquinho mais do que teve de resultado, então teve 9 milhões e 200, distribuiu 9,4. Né? Vamos ver se no próximo mês aí já tem de resultado um valor maior do que ele distribui, né? Senão vai chegar um momento aí que não tem mais reserva para usar. A carteira de ativos do fundo, uma carteira bem diversificada, né? Porém, aqui eu destaquei, né, principalmente a Tecnisa, que ela tem 3 operações aqui. Quando a gente soma isso aqui, ó, 7,19 mais 4, aqui já dá 11, 12, quase 12, né? Mais 2,31 aqui, 14 e pouquinho, né? Então chega quase nos 15, que é aquilo que eu falo que é um pouquinho arriscado, né, ter acima de 15. Tem outros devedores aqui que teria que somar. Deixa eu ver se a Tenda tem algum. Não. Mabu. Tem algum mais aqui? Não. Então, aparentemente nenhum aqui que passa de 15, né? Gafisa tem 2 aqui, mas dá 6%. Fashion Mall tem 2, mas dá 6%. Tem mais nenhum Gafisa, nem Fashion Mall. Basicamente é isso, pessoal. A maior concentração está em Tecnisa mesmo. Eu acho que também, semelhante ao que eu já falei em outro vídeo, né, que é o do FHI, se eu não me engano, toda gestão acho que tinha que colocar um quadrinho aqui do lado, né, com a composição por devedor. Né? No devedor tal,
que 10% da carteira, no devedor tal é 12%, no devedor tal é 9%, e por aí vai. Semelhante ao que o MGCR faz, ao que o Versalhes, né, VSLH faz, podia ter em todo o fundo de recebível, não é muito difícil para fazer, né? O pessoal poderia colocar isso. Alocação, aqui é a particularidade que eu gosto, 100% alocado em CRI, ele não fica comprando FI. E uma outra particularidade dele que é bacana, né, é que ele não olha para o CDI não, né? Ele é puramente PCA. Tem um pouquinho de IGPM aqui, né, mas o grosso aqui ele é quase puro que PCA, né? Isso é bem legal. É aquela, né? É bom o fundo igual um KNSC da vida que dá uma diversificada, tem um IPCA e tem CDI. É legal também, né? Mas é bacana ter produto bem focado aqui, e o foco dos caras são IPCA. Assim como eles têm também o outro fundo que tem o foco no CDI, né? E aí é basicamente puro CDI. Então isso é bem legal. Eles colocam aqui o que é IPCA apenas com variação positiva, com compensação, IPCA e tudo mais. Então dá um detalhamento aqui da carteira. Eu acho que é difícil a gente ter novos períodos aí de deflação, né? Então essa parte aqui impacta só quando tem deflação. Alocação por rating, aqui não me apego muito, o rating creio eu que é a própria gestora que dá, né? Aqui é a parte de LTV, né? Aqui eu me apego sim quando eu vou fazer minhas análises mais aprofundadas, né? Mas para um vídeo que eu não comento, mas é bom para quem é cotista ou interessado no fundo, ficar atento aí dos níveis de garantia, né? A gente sabe que o mercado está num momento complicado para o crédito, tem empresa aí entrando com recuperação judicial, pedindo falência, então é bom a gente estar a par aí das garantias de cada operação. E por fim aqui o detalhamento dos ativos, que eu não entro nesse mérito, vocês sabem nos vídeos que eu não falo disso. Obviamente que é importantíssimo quem é cotista ou quem tem interesse no fundo olhar e entender operação por operação, as garantias e tal, para ter uma mensuração de risco do fundo. Eu faço isso nos meus estudos aqui e planilhas, mas para vídeo não é o caso, demoraria muito passar operação por operação, beleza? Qualquer problema em uma operação específica a gente traz só o caso dela. E é isso, pessoal, um pouquinho que eu tinha para falar da Valora, do VGIP, né? Bons investimentos a todos aí, forte abraço.